Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Vocês sabem que isso é muito importante pra gente, então conto com a ajuda de vocês. E bora lá pro nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 23 anos e sou recém-separada. Infelizmente, o grande amor da minha vida tomou a decisão de se separar de mim porque ele não suportou conviver comigo e com as minhas conquistas. Apesar dele ter resolvido se separar, eu ainda sou muito apaixonada por ele. E eu espero que ele possa refletir e voltar atrás dessa decisão drástica que ele tomou em resolver me deixar. Eu amo muito meu marido, Dani. Eu creio que eu não posso abrir mão do meu grande sonho por causa dos caprichos dele. Ao contrário de mim, ele sempre foi um pouco acomodado, nunca lutou pelos seus objetivos e acho que isso que causou tanta frustração nele. Bom, mas ela vai contar o que aconteceu. Dani, eu te sigo há mais de 2 anos e conheci seu canal e fiquei vidrada. Adoro as histórias que você publica e acho que você tem uma desenvoltura muito boa para contar as histórias. Uma inteligência emocional enorme para comentar. Por isso que desde que eu te conheci, nunca mais te abandonei. E espero que você alcance cada vez mais seguidores. E parabéns pelo teu trabalho e do seu irmão. Bom, eu sou filha única e meu pai abandonou a minha mãe poucos meses depois que eu nasci. Meu pai, quando abandonou minha mãe, ele disse para minha mãe que ele tinha recebido uma proposta de emprego para trabalhar em outro estado. Meu pai, ele trabalhava com obras e de vez em quando ele viajava para trabalhar em algumas construções. Só que dessa vez ele foi e não voltou. Depois de alguns meses que ele tinha ido trabalhar nessa obra, ele ligou para minha mãe e disse que tinha se apaixonado por outra mulher e que era para minha mãe esquecer que ele existia. Simplesmente depois dessa ligação, ele sumiu e minha mãe por um tempo ainda manteve contato com os meus avós paternos. Segundo minha mãe, eles chegaram a ajudar ela por um tempo, comprando fraldas, remédios, mas depois que eles mudaram de cidade, minha mãe perdeu o contato com eles e nunca mais minha mãe teve notícias de ninguém da minha família paterna. Minha mãe também resolveu não procurar o meu pai. Ela ficou muito chateada por eles terem perdido o contato com a gente. Dani, minha mãe ficou tão traumatizada com o que meu pai fez com ela que nunca mais quis saber de se casar novamente. Acho que ela não tomou uma decisão errada. Eu fiquei tão pouco tempo casada e já não sei nem se eu quero mais homem na minha vida. Eu não sinto vontade nenhuma de conhecer meu pai. Eu só conheci ele por fotos. Quando eu era criança, eu ainda tinha vontade de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu fui crescendo e fui enxergando as dificuldades da minha mãe para me proporcionar o que ela podia de melhor. Eu tive a certeza que meu pai não merecia o meu amor. Então, da minha parte, pouco importa se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele é rico, se ele é pobre. O que eu quero mesmo é a distância dele. Nunca... e não quero ter o desprazer de conhecê-lo pessoalmente. Dani, minha mãe, sempre foi uma mulher guerreira. Tenho certeza que eu puxei dela essa ambição de eu correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos. Minha mãe, por muitos anos, trabalhou como vendedora em lojas de shopping. Teve uma rotina muito exaustiva, me deixava cedo na creche, depois ia para o trabalho dela e depois meu avô me pegava na creche e me levava para casa. Quando ela saía do shopping, ela me buscava na casa do meu avô, a gente pegava um ônibus, íamos para casa. Ela me dava banho, fazia janta, me colocava para dormir, depois ia cuidar das coisas dela. Meu avô, ele me buscava na creche, mas sempre reclamando. Tenho muitas lembranças dele reclamando com a minha mãe que aquilo não era obrigação dele, que ele não aguentava mais ter que ficar me buscando lá todo dia. Meu avô era tão pão duro que a minha mãe ainda tinha que colocar gasolina no carro dele toda semana para ele me buscar lá. Ele era incapaz, Dani, de comprar um saco de pipoca para mim. Se minha mãe não desse dinheiro, eu podia fazer um escândalo que ele não colocava a mão no bolso para comprar pipoca. Apesar de todas as reclamações do meu avô e do jeito grosseiro, eu fiquei muito triste quando ele morreu. Ele era rabugento. Gente, ele chegava a ser engraçado, mas no fundo ele era uma boa pessoa.
Mas ele não conseguia ficar 5 minutos sem reclamar de nada. A minha avó, ela era cadeirante, então ela não podia tomar conta de mim sozinha. Dani, nos finais de semana, meu avô se recusava a ficar comigo. Dizia que esses eram os dias que ele tinha para encontrar com os amigos e tomar cerveja. E disso ele não abria mão. Então minha mãe me levava para casa da tia Lucélia, irmã da minha mãe. Eu amava ir para lá. Tia Lucélia morava bem perto do aeroporto e da varanda dela eu via os aviões pousando e decolando. Eu passava horas assistindo pouso e decolagem. E daí surgiu minha paixão pela aviação. Às vezes que eu estava na casa da minha tia e que ela estava mais folgada, minha tia é professora, ela perguntava onde eu queria passear e a gente ia no aeroporto. Eu adorava ficar naquele ambiente. Eu adorava olhar os painéis do aeroporto, sabia onde estavam indo os aviões, onde estavam chegando. Desde os 8 anos de idade, eu ficava completamente deslumbrada com aquilo. Quando eu completei 10 anos de idade, tia Lucélia fez uma surpresa. Comprou uma passagem de avião para a gente passar o final de semana no Rio de Janeiro. Gente, quando ela fez essa surpresa, ela já tinha combinado e já tinha organizado tudo com a minha mãe. Então, eu já tinha uma autorização do juizado para eu viajar com ela. Eu não sabia absolutamente nada. Para mim, aquele seria um final de semana igual aos outros. Eu iria para casa dela e depois de passar horas na varanda, né? Ela ia me perguntar onde a gente queria ir e eu ia falar que era no aeroporto. E ela perguntou se eu queria fingir que nós íamos viajar. Ela falou: Alice, vamos ter uma brincadeira diferente. Vamos fingir que a gente vai viajar e vamos levar uma mala hoje? Gente, eu fiquei super feliz. Eu estava super empolgada com aquela brincadeira. A gente ia parecer passageiros. Quando chegamos no aeroporto, minha mãe estava lá também. Eu não entendi nada. Até que minha tia abriu a bolsa dela e tirou as passagens. A minha e a dela. E disse que a gente ia passar o final de semana no Rio e que iríamos de avião. Eu fiquei tão emocionada que eu tive uma crise de choro. A minha mãe já sabia que eu iria ficar emocionada. Ela fez questão de ir até o aeroporto só para ver de perto a minha reação. Eu fiquei tão emocionada com essa surpresa da minha tia que eu entrei no avião chorando. Quando a porta do avião fechou, a comissária começou a fazer demonstração de segurança. E eu, naquela hora, eu tive a certeza o que eu queria para minha vida era aquilo. Eu falei: tia, quando eu crescer, eu também quero ser comissária. Até hoje eu me lembro das palavras da minha tia. Ela virou para mim e disse: desde que você estude e corra atrás dos seus objetivos, você vai poder ser o que você quiser nessa vida. Dani, eu fiz aquela viagem totalmente encantada. Eu não sabia se eu ficava olhando pela janela, se eu ficava olhando para dentro do avião. Quando pousamos no Rio, minha tia conversou com a comissária e contou que eu era fascinada por aviões. Perguntou se eu podia conhecer a cabine do piloto. A comissária respondeu que ia conversar com ele. Quando ela voltou, disse que eu poderia sim visitar. E ali eu tive uma nova crise de choro. Eu passei 2 dias no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido ao Rio. Essa tinha sido minha primeira vez. Apesar do Rio de Janeiro ser uma cidade linda e maravilhosa, e que eu mais queria era que desse a hora da gente ir embora. Só para eu poder andar de avião novamente. No dia que a gente voltou para casa, nosso voo, ele era pelo Galeão, que é um aeroporto internacional. E eu fiquei mais deslumbrada ainda com o tamanho do aeroporto, no qual, na volta, né, eu fiquei emocionada igual na ida. Então, quando pousamos novamente, pedi minha tia para novamente visitar a cabine dos pilotos e eles também permitiram. Bom, nessa primeira viagem de avião eu não tive dúvida nenhuma o que eu ia ser da minha vida. Com 10 anos de idade, comecei a pesquisar o que eu tinha que fazer para me tornar uma comissária quando eu crescesse. Eu achava que existia faculdade para poder exercer essa profissão, mas quando eu comecei a procurar, eu vi que não precisava, que era muito importante ter inglês fluente. Nessa época eu só fazia inglês na escola, então eu comecei a pedir minha mãe para me matricular num curso de inglês. Minha mãe, gente, mal conseguia pagar as despesas lá de casa, né? Não tinha condições. E mais uma vez a minha tia resolveu ajudar. Começou a pagar meu curso de inglês. Isso foi fundamental para eu chegar onde cheguei. Dani, eu sempre fui muito apaixonada por aviação. Todas as minhas brincadeiras eram relacionadas a avião. Quando alguém ia nos visitar, eu gostava de me arrumar com uma roupa elegante
Eu colocava salto da minha mãe e ficava fingindo ser uma comissária para servir as pessoas. Bom, lá em casa eu comecei a dominar melhor o inglês. Eu fazia questão de oferecer as coisas para as pessoas em inglês e português. Eu tenho certeza que todo mundo achava aquilo boberol, mas eu adorava brincar. Quando eu brincava com essas coisas, parecia que eu estava meio que realizando um sonho. Quando eu completei 15 anos de idade, minha tia Lucélia novamente me presenteou com uma viagem para o Rio de Janeiro. E dessa vez minha mãe foi junto com a gente. No voo de volta para casa, a minha tia começou a conversar com uma das comissárias e falou com ela que meu sonho era ser aeromoça. Inclusive, a tia contou que dentro de casa ela fingia que era aeromoça para servir as pessoas, né? Nesse dia, Dani, essa comissária foi muito atenciosa e solícita e ficou conversando comigo uns 5 minutos. Me deu vários conselhos de que eu precisava para conseguir entrar na profissão. Eu jamais esqueci os 5 minutos de conversa que eu tive com ela. Cada frase que ela falava, eu ficava deslumbrada. Ela também contou que desde criança que ela sonhava em ser comissária. Com 16 anos, eu comecei a juntar dinheiro para realizar meu sonho, fazer um curso de comissário de bordo. Eu comecei a levar bombons para uma vizinha minha, para vender, que a vizinha fazia para vender na escola e no curso de inglês. Comecei também a vender dentro de algumas repartições e na escola da tia Lucélia. Cheguei a vender esses bombons no shopping que minha mãe trabalhava. No shopping não durou muito porque os seguranças descobriram e me proibiram. Todos os bombons que eu vendia eu ganhava 30%. Comecei a juntar meu dinheiro e não por muito tempo eu guardei cada centavo e não gastava nada. Com 16 anos... Com 16 anos eu conheci o único homem que eu me envolvi até hoje. Eu queria muito colocar o nome dele de Romeu, mas acho que ele não merece essa homenagem. Porque depois de eu realizar o grande sonho da minha vida, esse homem se tornou egoísta, possessivo. Mas eu também não posso chamá-lo de Jurandir. Bota igual as meninas, jura meu, uma metade de Romeu com Jurandir. Porque eu acho que esse nome não cabe a ele. Então vou colocar o nome dele de Iago. Eu e Iago nos conhecemos na escola onde eu estudava. Iago é 1 ano mais velho que eu. Ele já estudava na escola mais ou menos há 1 ano. Mas a gente só se conhecia de vista. Eu também achei ele um rapaz bonito, atraente, mas não passava disso. Eu não vou falar aqui que o nosso caso foi de amor à primeira vista, porque não foi. Sempre que a gente se encontrava na escola, a gente se cumprimentava de forma educada. Mas não existia sequer uma amizade entre nós. Tudo começou a mudar quando algumas pessoas da minha turma e da turma dele organizaram um acampamento, num feriado. E de última hora eu acabei resolvendo ir. Eu não estava nem muito afim, mas uma grande amiga minha naquela época insistiu tanto para eu ir que eu acabei resolvendo ir. E nesse acampamento que a gente fez, próximo a uma cachoeira, nós nos aproximamos. Ele começou a conversar comigo, me contar sobre a vida dele, eu sobre a minha. E nessa primeira conversa ficou claro que a gente era bem diferente. Enquanto eu sempre estudei em escola pública, porque minha mãe realmente não tinha condições, o Iago ele só estava estudando na pública daquela época porque ele já tinha reprovado 2 vezes. Então a mãe dele, como castigo, colocou ele numa escola pública. Diferente de mim, ele morava numa área boa da cidade. Eu morava num bairro humilde. Mas apesar das diferenças, a gente começou uma amizade legal. Nesse final de semana que fomos para acampamento, uma das coisas que me encantou em Iago é que eu descobri nesse acampamento que ele tocava violão. Eu sempre fui apaixonada por música e eu achei lindo ver ele tocando violão. Só que durante esse feriado não aconteceu nada entre nós. Ele até chegou a tentar ficar comigo, mas eu fui sincera com ele, eu disse que eu preferia que a gente se conhecesse melhor. Eu falei com ele que quando eu ficasse com alguém, eu não iria querer só ficar por ficar. Eu iria querer algo mais sério. E por a gente ter uma vida bem diferente, eu achava que a gente não iria dar certo. E também falei com ele que a gente ainda não se conhecia o suficiente para namorar. Só que depois que voltamos desse acampamento, o Iago, ele não desistiu de mim.
Ele sempre parava para conversar comigo na escola, me mandava mensagem durante o dia, me ligava para a gente ficar conversando à noite e eu comecei a gostar dele de verdade. Quando isso aconteceu, eu conversei com a minha mãe e contei para ela que eu estava afim de um garoto da escola. Bom, só que a gente tinha uma situação financeira bem diferente, né? Mas nessa conversa, minha mãe disse uma coisa que eu jamais esqueci. Que não era porque a gente era pobre que a gente só podia se envolver com pobre. Ela me disse que as únicas coisas que eu não poderia ficar iludida com a situação financeira dele era deixar, tipo, ele me humilhar, né, por causa da onde eu morava ou da minha condição. E depois que eu tive essa conversa com a minha mãe, resolvi dar uma chance pra gente. Então comecei a namorar Iago. E a primeira vez que eu fiquei com ele foi justamente na casa dele, com a presença dos pais dele na frente de todo mundo. Nesse dia ele fez um churrasco no prédio para comemorar o aniversário dele. Chamou alguns amigos da escola e como a gente já estava próximos, é óbvio que eu fui. Quando eu cheguei no prédio, acompanhada da minha amiga, ele apresentou a gente para os pais dele e na hora que ele me apresentou como futura namorada. Eu não sabia nem onde enfiar minha cara. Os pais dele foram bem simpáticos, começaram a me chamar de Nora e me deram muita atenção no churrasco. Na hora de cantar os parabéns, os amigos dele não eram da escola, então começaram a cantar com quem será que Iago vai casar e falaram o nome de uma outra menina. Nessa hora eu fiquei desapontada. E foi aí que eu vi que eu realmente já estava gostando dele. Porque eu senti ciúme, sabe? Só que na mesma hora os amigos dele falaram o nome dessa menina, o pessoal da escola que estava na festa começou a falar meu nome. E com essa duplicidade de nomes, eu não sabia se eu sentia ciúmes ou me sentia lisonjeada. Para minha surpresa, na hora do Iago entregar o primeiro pedaço de bolo, ele fez um discurso. Disse que amava muito os pais, a irmã, mas que naquele momento o primeiro pedaço era para a pessoa que ele estava apaixonado. E me chamou lá na frente e me entregou o primeiro pedaço do bolo. E todo mundo começou a gritar, beija, beija. E eu, morrendo de vergonha, dei um beijo nele. Durante o nosso período de namoro, eu sempre fui muito bem tratada por Iago e por sua família. Sempre me procuraram me agradar da melhor forma possível. Os pais dele nunca me discriminaram pela minha condição financeira. Nunca fizeram questão que Iago se envolvesse com alguém da mesma classe social que eles. Iago também, desde que conheceu minha mãe, sempre foi muito educado e muito respeitoso. Sempre fizeram questão que ela frequentasse as festas da família dele. Então a família de Iago sempre gostou muito de festas e depois que mudaram do prédio, foram morar numa casa. Os pais dele faziam festa quase todo final de semana. Assim como Iago, o pai dele também gostava muito de música e eles sempre se reuniam e ainda se reúnem para tocarem na casa deles, junto com outros amigos. A família deles sempre foi uma família animada. Dani, desde que Iago começou a me conhecer melhor, ele já sabia sobre meu sonho de ser comissária de bordo. Durante todo o nosso namoro, ele nunca questionou esse sonho, mas ele também não ficava tocando nesse assunto. Mas eu também não falava nada, né? Um pouco antes da gente ficar noivo, eu consegui um emprego como despachante de uma companhia do aeroporto. Nesse emprego eu não tinha muita rotina fixa, tinha semanas que eu trabalhava de dia, tinha semanas que eu trabalhava no início da madrugada. Na maioria das vezes eu não folgava nos finais de semana e isso já começou a tirar ele da zona de conforto. Ele queria que eu estivesse à disposição dele nos finais de semana para a gente fazer coisas que ele gostava. Mas desde essa época eu já falava com ele que eu não ia abrir mão do meu trabalho, principalmente porque eu estava trabalhando com o que eu gostava. Nessa época que ele começou a ficar diferente comigo, começou a ficar implicante, impaciente e começou a querer me humilhar, jogando na minha cara que eu ganhava pouco para trabalhar muito, que eu era explorada e ele não perdia uma oportunidade de criticar e me diminuir no trabalho. Mas eu dizia para ele que ele podia falar o que ele quisesse, que eu não iria pedir demissão e que depois dali eu tinha certeza que eu iria realizar meu sonho de ser comissária. E quando eu falava isso, ele desdenhava. De tanta gente discutir por causa dessas coisas, resolvi terminar com ele. Passamos 3 meses separados. 3 meses foram pesados, eu sofri muito com a separação.
Eu achava que ele também estava sofrendo, pois ele sempre postava que estava em festas. Aparentemente, parecia que ele já tinha até me esquecido. Bom, ao invés de ficar chorando, resolvi dar mais um passo. Peguei meu dinheiro que eu já tinha juntado, o dinheiro que eu ainda tinha das vendas dos bombons. Eles estavam namorando, né, gente? E eu, enfim, me matriculei num curso de comissária de bordo. Um pouco antes de começar as aulas, Iago foi até lá em casa. Disse que estava arrependido de tudo que tinha me falado e pediu pra gente esquecer tudo e reatasse o namoro. Eu disse a ele que eu continuava amando ele, só que eu não ia abrir mão dos meus sonhos, que eu inclusive tinha me matriculado num curso de comissária de bordo. Bom, ele disse que não tinha problema, tinha refletido nesses meses que a gente estava separado e que ele ia me apoiar no que eu quisesse. Semanas depois que a gente voltou a ficar junto, eu enfim comecei meu curso. Ele realmente me apoiou. Ele sempre gostava que eu detalhasse para ele como eram as aulas. Sempre que ele podia, ele me levava no curso. E durante o período que eu estava fazendo o curso, ele me pediu em casamento. Como ele parecia estar realmente mudado, eu aceitei, né? Mas eu deixei claro para ele que se eu tivesse a oportunidade de realmente trabalhar como comissária, eu ia trabalhar. Ele me disse que seria um orgulho ser casado com uma comissária de bordo. Dani, depois de um tempo, noivamos, nos casamos e eu continuei trabalhando como despachante, até que surgiu uma oportunidade para um processo seletivo. Porém, não era na empresa que eu trabalhava e na última etapa eu acabei não passando. Mas aproximadamente um ano depois surgiu um outro processo seletivo na mesma companhia que eu trabalhava como despachante. E foi um processo seletivo rigoroso e mesmo assim tive a felicidade de ser aprovada. Nesse dia que eu recebi o resultado, eu já notei que meu casamento com o Iago estava em risco. Eu fiquei extremamente feliz com a notícia, e assim como a minha família, a família de Iago. Mas já nesse dia ele foi frio. Me deu os parabéns e estava na cara que ele não estava gostando nada da minha aprovação. Mas eu estava tão feliz que eu até ignorei aquilo. Depois da minha aprovação no processo seletivo, eu passei mais alguns meses fazendo um treinamento dentro da empresa, para, enfim, me tornar uma tripulante de cabine. Enfim, realizei um sonho que eu tinha desde criança. Logo que saiu a minha primeira escala, eu já viajei para o norte do Brasil. Pernotei 4 dias fora de casa, já que eu fiquei voando pelaquela região. Nesses 4 dias que eu fiquei fora, eu procurava ligar para Iago nos momentos de folga. Eu fazia questão de fazer chamada de vídeo do aeroporto, da cidade que eu estava, mostrar um pouco. Mas ele conversava comigo friamente. Isso me deixava um pouco triste, sabe? Eu queria que ele curtisse comigo. Gente, eu queria tanto que ele ficasse feliz por mim. Ela falou, eu quis viver tanto isso na minha vida. Depois de um tempo trabalhando, comecei a fazer amizade com o pessoal. Comecei a postar algumas fotos e com meus novos colegas de trabalho. Quando eu fazia isso, ele implicava se eu tirasse foto com algum piloto, algum comissário do meu lado. E sempre, como eu sabia que ele implicava, eu sempre tinha cuidado de falar com ele que ele podia ficar tranquilo, que eu o amava. E era verdade. Aquilo ali era meu trabalho. Bom, ele desacreditava em mim. Depois de um tempo, eu já estava trabalhando. Ele já sabia o nome de alguns homens que tinham voado comigo. Então ele queria saber se fulano ou cicrano estava naquele voo. Tipo, hoje eu vou para o Rio de Janeiro. E fulano tá nesse voo, né? Então ele ficava perguntando essas coisas. E isso ela não gostava, deixava ela incomodada, tá? Ele ficava nervoso, algumas vezes chegava até a me ofender. Dizia que tinha pedido para ficar na mesma... Dizia que eu tinha pedido para ficar na mesma escala de fulano. Isso me deixava indignada, porque ele sabia que isso não existia. Por meses eu aguentei isso calada. Ele falava um monte de besteiras, me julgava, vivia desconfiado de tudo e de todos, me caluniava. Eu comecei a chegar no meu limite. E depois de um tempo, eu além de decidir não ficar mais calada, eu decidi também a não ficar ligando mais para ele em todos os lugares que eu pousava. Só que isso começou a deixar ele com mais raiva ainda. Ele começou a sentir que eu já não estava assim tão submissa a ele. Ele começou a se tornar um cara agressivo,
Às vezes eu passava dias fora de casa e ele já me recebia com palavrões. As turbulências que eu não passava voando, eu passava dentro de casa. Quando assim que eu chegava em casa, né? Mas mesmo assim, eu ainda tentava manter nosso casamento. Até que um dia, eu cheguei de viagem e ele me disse que tinha um assunto bastante sério para falar. Ele estava ansioso para conversar e ele sequer deixou eu tomar um banho. E quando ele começou a conversar comigo, ele disse que ele tinha pensado muito nos dias que eu estava viajando e que não dava para conciliar nosso casamento com o meu trabalho. Ele ia me dar 48 horas, que era justamente o tempo que eu tinha em casa naquela semana, para eu decidir o que eu queria da minha vida, ou o nosso casamento, ou o meu trabalho. Quando ele falou isso, eu fiquei com tanta raiva que ele se impôs. Na mesma hora, eu disse para ele que eu não precisava de 48 horas para dar a resposta, que apesar de eu amá-lo, eu jamais ia abrir mão de um sonho meu por um capricho dele ou de qualquer outra pessoa. Eu disse a ele que se fosse por causa de algum problema de saúde que ele estivesse passando, eu não pensaria 2 vezes em largar tudo para cuidar dele. Mas se realmente fosse necessário. Agora, por causa de uma implicância infantil, um ciúmes doentio, eu não ia largar meu emprego. E quando eu falei isso, ele começou a me acusar. Disse que eu já devia estar de caso com algum piloto ou com algum comissário. Por isso eu estava optando pelo meu trabalho. Mas eu respondi a ele que antes mesmo de eu sonhar em conhecer ele, eu já tinha o sonho de trabalhar na aviação. Eu lutei muito para conseguir esse sonho. Eu nunca tive a vida com privilégios igual a ele. Por isso eu sempre dei muito valor às coisas que eu conquistei. Então, desde a época que eu vendia bombom na escola, para mim já era uma conquista cada centavo que eu fazia. E eu concluí afirmando que eu jamais ia abrir mão da minha profissão por causa de paranoias e neuras infundadas dele. E ainda recomendei que seria muito bom ele procurar um tratamento, porque enquanto ele não trabalhasse os ciúmes dele, nenhuma mulher ia conseguir conviver com ele. Exceto se ele arrumasse uma mulher sem ambição na vida e quisesse passar o resto da vida dentro de casa sendo submissa às paranoias dele. Depois que eu disse tudo isso, né, que estava preso na minha garganta, ele disse que queria se separar, que ele iria para a casa dos pais até eu desocupar o imóvel que a gente morava. Quando ele falou isso, eu disse que quem ia sair de casa era eu. Ele podia continuar morando, né, lá, até porque a casa era dele, e eu iria para a casa da minha mãe. No outro dia de manhã, eu realmente fui para a casa da minha mãe. Fiquei com as minhas coisas na casa dela por um tempo. Hoje eu divido apartamento com uma amiga que também é comissária. O engraçado, Dani, é que essa amiga a gente quase nem se vê, porque nossas escalas também são diferentes. E geralmente quando ela está em casa eu estou trabalhando e vice-versa. Eu sinceramente, Dani, ainda não consegui esquecer Iago. Eu gostaria muito que as coisas fossem diferentes, que ele não tivesse esse sentimento relacionado ao meu trabalho. Na cabeça dele eu sempre vou estar querendo me envolver com alguém. Iago até hoje foi o único homem da minha vida. Nunca passou na minha cabeça traí-lo. Infelizmente ele não conseguiu acreditar, nem aceitar minha felicidade de eu trabalhar com o que eu sempre sonhei. Eu não sei se o sentimento que tanto incomoda ele é ciúmes ou inveja, já que ele nunca conseguiu alcançar os objetivos profissionais dele, né? Que ele sempre sonhou. Então sempre ficou ali na aba dos pais. Dani, vou ficar muito feliz se você ler a minha história. Então, sua história já está aqui, Alice, lida, maravilhosa. Bom, o que podemos falar da nossa Alice? Amiga, maravilhosa você. Eu também nunca abriria mão dos meus sonhos por homem nenhum. Como você mesma disse. As pessoas não têm noção o quanto é difícil a gente chegar aonde a gente quer. Não é assim, não. Vocês têm noção quantos anos eu faço vídeo pro YouTube? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Tem um público super legal, né? Vocês, um público assim, que vocês estão sempre comigo em todos os vídeos. Aí tem gente que começa a fazer vídeo com 2 vídeos e fala, ai, mas meu vídeo não deu nem 500 views. Gente, vocês não podem desistir assim. Se você quer muito alguma coisa,
Não existe essa palavra, ai, vou desistir no meio do caminho. E o que a sua tia falou, nossa, é muito bom. Desde que você estude, desde que você se prepare, você pode ser o que você quiser na sua vida. Se você hoje acordar e falar assim, caraca, eu quero ser uma advogada. Você vai estudar e você vai ser uma advogada. Pô, eu quero ser uma maquiadora. Você vai aprender a maquiar e você vai ser uma maquiadora. Tudo bem que eu acho que tem algumas coisas que precisam de um pouco de talento também, né? Tipo, desenhar. Não sei desenhar. Mas poderia aprender? Talvez poderia aprender. Se fosse o meu sonho ser uma desenhista, com certeza eu aprenderia. Aí depois que você faz tudo isso, vem um seu marido, começa a te acusar de coisas horríveis, né? Tá tendo um caso com o piloto, com o comissário de bordo, com não sei quem, né? Pelo simples fato de você não poder estar em casa todos os dias como ele gostaria. Olha, gente, eu até entendo que tem certas profissões que ou a pessoa ela tem que entender que é a sua profissão. É por isso que eu acho que eu vejo muito aeromoça comissária, né? Antigamente a gente falava aeromoça. Comissária casado com o piloto, comissário casado com a comissária, porque às vezes um entende a rotina do outro. Por que a gente vê muito ator casado com a atriz? Porque talvez um entenda o trabalho do outro. Que às vezes você vai ter que estar nua com alguém numa cena, ou beijando alguém em outra, ou se fingindo apaixonado em outra. Então, assim, tem coisas que tem pessoas que não conseguem entender, infelizmente. E o Iago é uma dessas pessoas. Alice, ele não vai conseguir entender que você precisa estar fora de casa, que o seu trabalho é esse, entendeu? Então é complicado, a gente não consegue mudar isso. Mesmo que você volte para ele, que ele fala, eu vou entender o seu trabalho, quando começou essa rotina mesmo, não entende. Vai te acusar de querer estar na mesma escala que fulano, como se fosse você que fizesse a escala, entendeu? Então é muito complicado, né, isso. Infelizmente, eu acho que ele perdeu uma grande mulher, que é você, uma mulher que eu tenho certeza que vai chegar muito longe ainda. E eu acho que você fez certo. Você não tem que jogar a sua vida, tudo que você sonhou para você, para trás, porque o seu marido quer que você esteja em casa na hora que ele chegar em casa. É o que eu falei, gente. Eu não acho errado. Talvez ele também, né? Assim, peraí. Eu não vou falar, gente, que é errado ele querer ter uma mulher também dentro de casa. Vocês estão entendendo? Mas desde o começo ele já sabia do seu sonho, ele já sabia, talvez, como fosse ser sua rotina. É a mesma coisa se eu caso com um piloto de avião. Ah, mas eu quero meu marido todo final de semana em casa. Eu vou ter? Não vou ter isso, né? Meu marido, ele não vai estar em casa todo final de semana que eu quiser. Então, tem coisas na vida que às vezes mesmo apaixonado, ou você entende, ou você compreende o sonho daquela pessoa, você dá força e você entende o trabalho dela, ou aquela pessoa simplesmente não é pra você. Gente, sério. Eu tinha um tio, porque ele faleceu, né? Ele era casado, o irmão da minha mãe. Ele era casado com a minha tia Alba. Tia Alba é médica. E ela é médica pediatra, homeopata. Então, uma médica pediatra, gente, assim, o telefone dela toca o dia inteiro. Porque as mães ficam desesperadas, né? Seu filho tem uma febre, você já quer ligar pra médica. E cara, eu lembro disso como se fosse assim, ontem. Nossa, pra vocês terem uma ideia, eles ficaram casados 30 anos, meu tio já faleceu, e eu lembro, até hoje, assim, eles recém-casados, tava eu, minha mãe e minha avó, a gente tinha ido pra casa deles em Teresópolis, e eu lembro como se fosse hoje o telefone de Alba tocando à noite, o telefone da casa deles tocando à noite, e era uma paciente, a mãe de algum paciente dela, e meu tio ficou super nervoso, porque depois que ela saiu do telefone, ele falou, mas isso é um absurdo, esse pessoal ligando aqui pra casa nessa hora. Aí eu lembro, mamãe ainda deu um esporro nele falando, Jorge, você se casou com uma médica.
Os pacientes vão procurá-la. E, cara, meu tio ficou 30 anos casado antes dele falecer. Por 30 anos, quando eu estava perto dele, se a Alba recebesse algum telefonema de paciente, ele reclamava. Ele reclamava, porque ele falava que achava um absurdo. Como assim? O paciente vai ligar no meio do dia? O paciente vai não sei o quê? Então, assim, gente... Cara, se você não quer ouvir os pacientes ligando, então você não casa com uma médica pediatra, porque eles vão ligar. Ainda mais um médico que tá ali para salvar vidas, um médico que tá ali para emergência, sabe? Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente mesmo tem que cair em si. Peraí, meu marido... Peraí, eu tô namorando um piloto... Mas eu adoro, tipo, sábado e domingo, tá em casa, ver um filme, no cinema. Ai, mas eu não gosto de sozinha, eu casei pra ter marido. Esquece, então. Não case com um piloto. Tô falando que você não vai ter ele todo sábado e domingo. Não, você não vai ter ele algum sábado e domingo. Mas você não vai ter ele todos os sábados e domingos, entendeu? Então, assim, eu acho que tem umas coisas que a gente tem que entender. E Iago não entende, amiga. Então, a melhor coisa que realmente você fez foi cada um pro seu lado. Tá bom? Um beijo, muito sucesso aí na sua profissão e até o próximo vídeo. Tchau!